algumas dicas para vocês, como que nós podemos passar agora esse momento de crise, que nós estamos no consultório sem atendimento, de uma maneira um pouco mais tranquila e fazendo que vocês enxerguem o que está acontecendo, principalmente na parte financeira. Então nós vamos falar hoje sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma das coisas mais importantes que nós temos dentro do empreendimento e dentro do nosso consultório. Só que tem muitos dentistas que às vezes nem sabem o que é o fluxo de caixa, ou os que sabem também às vezes nem utilizam fazer o fluxo de caixa. Então o que nós vamos ter que saber do fluxo de caixa? O que é o fluxo de caixa? Ele na verdade é uma projeção futura de tudo que nós temos para receber e de tudo que nós temos para pagar. Parece ser uma coisa simples, mas muita gente não tem nem isso anotado. Só que agora, com a diminuição do faturamento do consultório, da entrada de pacientes pagando, o que nós vamos precisar fazer? Ter um controle muito grande, principalmente dos nossos gastos. Então, como que nós vamos organizar? Porque a gente sempre fala o seguinte, que o caixa, o que é o caixa? O dinheiro na mão, o dinheiro é rei. Então a gente precisa ter, quanto mais dinheiro na mão agora, para a gente controlar os meses que a gente está sem atendimento, é importante. Então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar uma planilha, quem não tem software de gerenciamento para utilizar no consultório, que puxa as informações mais rápidas, vocês vão ter que colocar numa planilha de Excel ou que seja no papel mesmo. Colocar todas as despesas que nós temos até julho. Aí você pode falar, Geraldo, mas por que eu vou fazer até julho? É importante porque mesmo que os consultórios não fiquem fechados até julho, mas na hora que retornar, o número de pacientes pagando e o número de pacientes voltando vai demorar um pouco. Então eu já tenho que ter uma previsibilidade um pouco para frente. Então eu vou anotar todas as despesas até julho. Eu anoto, inclusive julho, até final de julho. Então, tudo que eu tenho para pagar, inclusive os boletos, cartões de crédito, dental, água, luz, faz uma projeção de tudo, aluguel, até julho. Depois eu vou colocar tudo que eu tenho para receber. E o para receber eu vou dividir em duas partes. Eu vou colocar todos os recebíveis que eu tenho em boleto, e aqueles pacientes que vão pagando no consultório. Então, aqueles que vão pagando no consultório, mais o boleto. E em uma outra linha eu vou colocar os que vão receber no cartão de crédito. Por que eu vou dividir os dois? Porque a entrada do cartão de crédito ela já é certa. Então, ela não vai ter problema de recebimento. Os boletos eu vou deixar em separado. Tá? Do lado, mas para eu saber o que é boleto, o que é cartão. Na hora que eu tiver essas informações, eu vou tomar algumas atitudes. Primeiro, em relação às despesas, eu vou começar a organizá-las. Então eu vou olhar o que eu tiver de imposto, o governo já, através da medida provisória, ele já tomou algumas medidas como o FGTS de abril, maio e junho vão poder ser parcelados. Quem tem CNPJ, o Simples, também vai começar a pagar de 20 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro. Então, também os impostos Simples foi prorrogado para frente. Agora, o ideal é você manter informado, na atualidade, com o seu contador, se teve mais alguma novidade. Porque, às vezes, você está assistindo esse vídeo e o governo já emitiu uma outra medida que possa alterar alguma coisa. Então, sempre mantenha-se atualizado junto com o seu contador. Mas o que nós vamos fazer primeiro? Os impostos, a gente vai ver as prorrogações dos impostos. Isso já vai aliviar a folha de pagamento de abril, maio e junho. O fluxo de caixa vai dar uma diminuída. Posteriormente, nós vamos ver todos os fornecedores. Então, dentais, compra de equipamento, dental, compra de equipamento, protético. Então,
na hora que eu ver esses boletos, se eles estiverem impactando demais no fluxo de caixa, o que eu vou fazer? Eu vou começar a negociar. Então, negocia com as empresas maiores. Então, por exemplo, pega uma dental maior, você vai lá e negocia com ela, ó, eu tenho esse boleto para vencer em abril e esse em maio, só que eu não tenho condições de pagá-lo, eu quero parcelar em mais vezes, joga isso para frente para mim. Isso tudo você vai negociando, tá? Depois nós vamos ter a parte de pessoal. O que a gente pode fazer com o pessoal? Informar também com o seu contador, mas já saiu na medida provisória que a gente pode sair com o funcionário de férias agora no momento, e o terço do salário das férias que teria que ser pago pode jogar para 20 de dezembro, tá? Junto com o 13º, e também o pagamento do adiantamento das férias pode pagar no outro mês normalmente, isso já vai aliviar também o caixa. Então, a gente já viu a parte dos impostos, os fornecedores, e nós vimos a parte pessoal. Eu aconselho somente mandar um funcionário embora a hora que realmente você vê que não tem condições de mantê-lo. Só que mandar um funcionário embora agora não teve nenhuma alteração para demissão. Então, você vai ter que pagar várias coisas juntas agora. Então vai ter que pagar a antecipação das férias, se ele tiver férias, vai ter que pagar aviso prévio. Então, às vezes o custo da folha em abril vai ficar muito alto do que você só mandar ele de férias agora. Agora, um conselho que eu dou: não manda todo mundo de férias, deixa uma pessoa no consultório para receber os atendimentos, mesmo que fique home office com o celular, o computador da clínica, para manter todo o relacionamento com o seu paciente. Não abandona ele agora. E uma outra medida que a gente pode tomar em relação aos gastos é ajustar o contrato de aluguel, conversar com o proprietário se nesses 3 meses ele consegue diminuir um pouco o aluguel para você, para depois você pagar mais para frente ou parcelar essa diferença. Também tem um monte de dentistas que já estão tendo resultados com essas negociações. Então, o que aconteceu? Eu ajustei as minhas despesas. Eu estou diminuindo elas a cada mês. Isso é ajuste do fluxo de caixa. E eu vou ajustar elas de acordo com o que eu tenho para receber. Então, o que eu vou fazer que eu tenho para receber? Eu vou olhar, abril. Eu tenho 10 mil para receber de cartão, 5 mil de boleto e 3 mil são pagamentos avulsos que o paciente faz no consultório. Eu tenho que ver desses pagamentos relacionado com a minha despesa, então eu vou equilibrar a receita com a minha despesa e vou vendo. Abril, eu fiquei pelo menos empatado, ótimo, eu vou para maio, faço a mesma situação, o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar. Junho, mesma coisa, e carrego julho. Com isso, eu vou tendo clareza do que está acontecendo no meu consultório. Então é o seguinte, uma dica que eu dou para vocês: não deixa rolar. Se você deixar, eu vou ver o que vai acontecer. Estou em casa aqui e depois a gente vê. Vai chegar depois, às vezes a conta vai vir muito maior. Então é melhor se antecipar e com isso você conseguir se organizar e levando o seu consultório. Na medida que você vê que está faltando muito dinheiro, o que vai acontecer? Aí o último recurso é você partir para um empréstimo. Hoje já tem bancos e cooperativas com taxas bem atraentes para ajudar o profissional liberal. Então, e quem tem CNPJ tem o BDMG, tem BNDES, então é uma opção. Mas você só vai partir para um empréstimo na hora que você enxergar a sua realidade. Então, resumindo, fluxo de caixa é saber tudo que eu tenho para pagar nos próximos meses e tudo que eu tenho para receber. Se eu não tiver entrada de mais nenhum paciente, eu tenho que organizar as minhas contas de acordo com o que eu vou receber. E se eu tiver um dinheiro de reserva de emergência, que é o que eu sempre prego a gente ter, uma reserva de emergência para esses casos, aí eu posso utilizar a reserva de emergência agora. Então ela vai ser mais uma entrada de dinheiro, além do pagamento do paciente ali, que já vai ter do cartão ou de um boleto, tá? Outra dica é o seguinte, se você
for fazer alguma negociação, não deixe ficar inadimplente primeiro. Então não espera vencer um boleto, não espera vencer o aluguel para querer ligar e depois negociar esse aluguel ou esse boleto ou um parcelamento com o Protégio. Então se antecipe, que aí você vai ganhar credibilidade. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o fluxo de caixa, que é o mais importante você resolver nesse período agora, deixa uma mensagem aqui nos comentários que eu respondo para você. Ou se você também quiser a planilha para te ajudar no fluxo de caixa, manda uma mensagem para mim no direct que eu te envio a planilha para você começar a se organizar, tá ok? E nós vamos fazendo outros vídeos agora com várias dicas que você pode estar utilizando nesse período que o seu consultório está parado.